Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 44, estamos no período do Egito e Êxodo e vamos ouvir Êxodo 27 e 28, Levítico 20 e Salmo 119, 57 a 120. Êxodo 27. Farás o altar de madeira de acácia com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. O altar será quadrado e terá 3 côvados de altura. Nos 4 ângulos, modelarás hastes que formarão uma única peça com o altar e revesti-lo-ás de cobre. Farás para o altar cinzeiros para recolher as cinzas, pás, bacias e braseiros. Todos estes utensílios serão feitos de cobre. Farás também uma grade de cobre em forma de rede e adaptarás a esta rede nos seus 4 cantos 4 argolas de cobre. Colocá-la-ás em baixo sobre a cornija do altar e esta grade erguer-se-á até ao meio do altar. Farás para o altar varais de madeira de acácia revestidos de cobre. Estes varais, metidos nas argolas, estarão dos 2 lados do altar quando for transportado. O altar será de madeira, oco por dentro, como te mostrei no monte, e assim o executarão. Construirás a seguir o átrio do santuário. Do lado sul, o átrio terá cortinas de linho tecido num comprimento de 100 côvados, formando um lado. Terá 20 colunas assentes sobre 20 bases de cobre. Os ganchos das colunas e as suas molduras serão de prata. Do lado norte, haverá também cortinas no comprimento de 100 côvados, com 20 colunas e as suas 20 bases de cobre. Os ganchos e as molduras serão de prata. Do lado ocidental, na largura do átrio, haverá 50 côvados de cortinas, com 10 colunas munidas de 10 bases. Do lado oriental, a largura do átrio será de 50 côvados, 15 côvados de cortinas, com 3 colunas de 3 bases, formarão uma ala. A segunda ala terá igualmente 15 côvados de cortinas, com 3 colunas e 3 bases. A porta do átrio será uma cortina com 20 côvados de púrpura violácea, púrpura escarlate, púrpura carmesim e linho tecido, artisticamente bordado, e terá 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas que delimitam o recinto do átrio serão ligadas por varais de prata. Os ganchos serão de prata e as bases de cobre. O comprimento do átrio será de 100 côvados, a largura de 50 e terá de altura 5 côvados de cortinas de linho tecido com bases de cobre. Todos os utensílios destinados ao serviço do santuário, todas as suas cavilhas e todas as cavilhas do átrio serão de cobre. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam para o candelabro azeite puro de azeitonas pisadas, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Na tenda de reunião, da parte de fora do véu que encobre o testemunho, Arão e os seus filhos colocarão este óleo para arder, desde a tarde até de manhã, na presença do Senhor. E é esta uma lei perpétua, a observar pelos filhos de Israel e pelas suas gerações futuras. Êxodo 28. Manda vir para junto de ti, de entre os filhos de Israel, o teu irmão Arão e os seus filhos, a fim de exercerem o sacerdócio em minha honra. Arão com Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, seus filhos. Farás para o teu irmão Arão vestes sagradas pela sua dignidade e como ornamento. Encarregarás então todos os artífices capazes, que dotei com o espírito da sabedoria, de confeccionarem as vestes de Arão, para o santificarem e para exercer o meu sacerdócio. As vestes que terão de fazer são as seguintes: um peitoral, uma insígnia sacerdotal,
um manto, uma túnica bordada, uma tiara e um cíngulo. São estas as vestes que hão de fazer para Arão, teu irmão, e para os filhos, a fim de exercerem o sacerdócio ao meu serviço. Utilizarão o ouro, a púrpura violácea, a púrpura escarlate, a púrpura carmesim e o linho fino. A insígnia sacerdotal será feita de ouro, de púrpura violácea, de púrpura escarlate, de púrpura carmesim e de linho tecido, trabalhado por um artista. Nas suas duas extremidades terás duas ombreiras para unir uma à outra. O cíngulo, que se prenderá por cima para o fixar, será trabalhado da mesma forma e do mesmo tecido. Será de ouro, de púrpura violácea, de púrpura escarlate, de púrpura carmesim e de fios de linho. Tomarás duas pedras de ónix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os nomes dos outros 6 na outra pedra, segundo a sua ordem de nascimento. Gravarás nas duas pedras os nomes dos filhos de Israel, como os lapidários sabem gravar em pedras preciosas e sinetes, e as duas pedras serão cravadas e embutidas em ouro. Adaptarás estas duas pedras às ombreiras da insígnia, em memória dos filhos de Israel, cujos nomes serão levados por Arão nas suas duas ombreiras à presença do Senhor, como recordação. Farás também cravações de ouro e duas pequenas correntes de ouro puro, entrançadas em forma de cordões, que prenderás nas cravações. Farás o peitoral do julgamento artisticamente trabalhado, do mesmo tecido que a insígnia. Fá-lo-ás de ouro, de púrpura violácea, de púrpura escarlate, de púrpura carmesim e de linho tecido. Será quadrado, dobrado em 2, com um palmo de comprimento e um palmo de largura. Guarnecê-lo-ás de 4 filas de pedrarias. Na primeira fila colocarás um rubi, um topázio e uma esmeralda. Na segunda fila, uma jaspe, uma safira e um diamante. Na terceira fila, uma opala, uma ágata e uma ametista. Na quarta fila, um crisólito, um ónix e um jaspe. Todas estas pedras serão cravadas em ouro, em número de 12, correspondendo ao nome dos filhos de Israel. Em cada uma delas será gravado o nome de cada uma das 12 tribos, como se gravam nos sinetes. Farás também para o peitoral pequenas correntes de ouro puro, entrançadas em forma de cordões. Farás igualmente para o peitoral 2 argolas de ouro que colocarás nas duas extremidades do peitoral. Passarás as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas da extremidade do peitoral. Fixarás as 2 pontas de cada corrente nas 2 cravações e adaptá-las-ás pela frente às ombreiras da insígnia. Farás também 2 argolas de ouro que colocarás nas 2 extremidades do peitoral, na orla interior que se contrapõe à insígnia. E farás outras 2 argolas de ouro que fixarás sob as 2 ombreiras da insígnia do lado anterior, no sítio em que se unem, por cima do símbolo da insígnia. Prender-se-á o peitoral, juntando as 2 argolas às argolas da insígnia por meio de um cordão de púrpura violácea, de forma a fixá-lo sobre o símbolo da insígnia. E assim o peitoral não oscilará. Quando Arão entrar no santuário, levará sobre o coração os nomes dos filhos de Israel, gravados no peitoral do julgamento, em perpétua recordação diante do Senhor. No peitoral do julgamento colocarás os dados sagrados, para que estejam sobre o peito de Arão quando ele se apresentar diante do Senhor. Assim levará Arão constantemente sobre o coração, diante do Senhor, o julgamento dos filhos de Israel. Farás o manto da insígnia inteiramente de púrpura violácea. A abertura superior será redonda e guarnecida a toda a volta por um debrum tecido, como na abertura de uma cota de malha, para evitar rasgões. Na barra colocarás romãs de púrpura violácea, de púrpura escarlate, de púrpura carmesim, entremeadas de campainhas de ouro a toda a volta. Uma campainha de ouro e depois uma romã. Uma campainha de ouro e depois outra romã, na barra do manto e a toda a volta. Arão vesti-lo-á para exercer as suas funções, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, ouvir-se-á o som das campainhas,
para que ele não morra. Farás uma lâmina de ouro puro, na qual gravarás, como se fora num sinete, consagrado ao Senhor. Prendê-la-ás com uma fita de púrpura violácea à frente da tiara. Estará sobre a fronte de Arão, que carregará assim os pecados cometidos pelos filhos de Israel ao consagrarem as suas ofertas religiosas. Estará sempre sobre a fronte de Arão, na presença do Senhor, para que os filhos de Israel obtenham benevolência. Farás a túnica de linho, a tiara também de linho, e o símbolo será bordado. Para os filhos de Arão farás igualmente túnicas, símbolos, e farás tiaras como sinal de dignidade e como ornamento. Revestirás com ele o teu irmão Arão e os teus filhos. Hás de ungí-los, investi-los e consagrá-los para que sejam sacerdotes ao meu serviço. Farás também calções de linho vulgar, a fim de lhes cobrir a nudez, desde a cinta até às coxas. Arão e os filhos hão de usá-los quando entrarem na tenda da reunião ou quando se aproximarem do altar para oficiar no santuário. Assim não incorrerão em falta e não morrerão. Esta é uma norma perpétua para Arão e para os seus descendentes. Levítico 20. O Senhor falou a Moisés nestes termos: Dirás aos filhos de Israel: todo israelita ou estrangeiro, residente em Israel, que sacrificar o seu filho a Moloque, será punido com a morte. Será apedrejado pelo povo da sua terra. Voltarei o meu rosto contra esse homem e suprimi-lo-ei do meio do seu povo, porque deu um filho a Moloque, contaminando o meu santuário e profanando o meu santo nome. E se o povo da terra dele fechar os olhos a respeito desse homem, que tiver oferecido um dos seus filhos a Moloque e não lhe der a morte, eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família. Suprimi-lo-ei do meio do povo com todos os que juntamente com ele tiverem prestado culto a Moloque. Se alguém se voltar para os espíritos dos mortos e adivinhos, entregando-se a estas práticas, voltarei o meu rosto contra esse homem e suprimi-lo-ei do meio do meu povo. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus decretos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Todo aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será punido com a morte. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem adúltero e a mulher adúltera serão punidos com a morte. Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, descobriu assim a nudez do seu pai. Serão ambos punidos com a morte. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a sua nora, serão ambos punidos com a morte. Cometeram uma depravação. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem coabitar sexualmente com um varão, cometeram ambos um ato abominável. Serão os dois punidos com a morte. O seu sangue cairá sobre eles. Aquele que desposar uma mulher e a mãe dela comete uma devassidão. Serão queimados, ele e elas, para que não haja desonestidades entre vós. Se um homem se juntar com um animal, ele será punido com a morte, e matareis o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal para se juntar com ele, matá-la-ás, assim como ao animal. Serão condenados à morte. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem desposar a sua irmã, filha do seu pai, ou filha da sua mãe, e se vir a sua nudez, ou ela vir a nudez dele, isso é vergonhoso e serão exterminados na presença dos seus concidadãos. Como ele descobriu a nudez da sua irmã, suportará o peso da sua culpa. Se um homem coabitar com uma mulher durante o período menstrual, ao descobrir a sua nudez, descobre o seu fluxo e ela mesma descobre a fonte do seu sangue. Serão ambos eliminados do meio do povo. Não descobrirás a nudez da irmã da tua mãe, nem da do teu pai, porque é descobrir a nudez da carne deles.
suportarão o peso da sua iniquidade. Aquele que coabitar com a sua tia descobriu a nudez do tio, suportarão o seu pecado e morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher do irmão, isso é uma impureza. Porque descobriu a nudez do seu irmão, morrerão sem filhos. Guardareis os meus decretos e todos os meus preceitos, e cumpri-los-eis, a fim de que a terra, para onde vos levo para nela habitardes, vos não rejeite. Não seguireis os costumes dos povos que vou expulsar diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Eu abominei-os. Eu disse-vos: possuireis esta terra, dar-vos-ei a sua posse. É uma terra onde corre o leite e o mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei de entre os povos. Distinguireis os animais puros dos impuros e as aves impuras das puras. Não vos contaminareis com os animais, as aves e os diversos répteis da terra, que vos ensinei a distinguir, declarando-os impuros. Sede santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes o meu povo. O homem ou a mulher que se entregar à evocação dos espíritos ou adivinhações será condenado à morte. Serão apedrejados. O seu sangue cairá sobre eles. Salmo 119, 57 a 120. Senhor, eu disse: a herança que me toca é pôr em prática as tuas ordens. De todo o coração imploro: tem piedade de mim segundo a tua promessa. Refleti sobre os meus caminhos e voltei a obedecer aos teus preceitos. Apressei-me e não demorei em cumprir os teus mandamentos. Cercaram-me os laços dos ímpios, mas não me esqueci da tua lei. À meio da noite levanto-me para te louvar por causa das tuas justas sentenças. Sou amigo de todos os que te obedecem e cumprem as tuas ordens. Senhor, a terra está cheia da tua bondade. Ensina-me as tuas leis. Trataste com bondade o teu servo, segundo a tua palavra, Senhor. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Antes de me teres humilhado, eu pecava, mas agora cumpro a tua palavra. Tu és bom e generoso, ensina-me as tuas leis. Os soberbos forjam mentiras contra mim, mas eu cumpro as tuas instruções de todo o coração. O seu coração tornou-se insensível, mas eu deleito-me na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, pois assim aprendi os teus decretos. Prezo mais a lei da tua boca do que milhões em ouro e prata. As tuas mãos me criaram e formaram. Dá-me inteligência para aprender os teus mandamentos. Ao verem-me, os teus fiéis hão de alegrar-se, porque assentei a minha esperança na tua palavra. Senhor, eu sei que as tuas sentenças são justas e que me castigaste para o meu proveito. Que a tua bondade me sirva de conforto, conforme o que prometeste ao teu servo. Mostra-me a tua misericórdia e viverei, porque a tua lei faz as minhas delícias. Sejam confundidos os insolentes que injustamente me torturam, a mim que medito nos teus preceitos. Unam-se a mim os que te obedecem e conheçam os teus preceitos. Que o meu coração obedeça às tuas leis, para não ter de que me envergonhar. A minha alma espera na tua salvação. Confio na tua palavra. Os meus olhos suspiram pelo cumprimento da tua promessa. Quando virás consolar-me? Estou como um odre exposto ao fumo, mas não me esqueci dos teus preceitos. Quantos dias restarão ao teu servo? Quando condenarás os que me perseguem? Os orgulhosos que não obedecem à tua lei abriram covas para mim. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me contra os que me perseguem à traição. Por pouco não me eliminaram desta terra, mas nunca reneguei os teus preceitos. Dá-me a vida segundo a tua bondade e cumprirei as ordens da tua boca. Senhor, a tua palavra permanece para sempre, mais estável do que os céus.
A tua fidelidade atravessa as gerações. Formaste a terra e ela continua firme. Pelos teus decretos, tudo se mantém até hoje, porque tudo está ao teu serviço. Se a tua lei não fizesse as minhas delícias, já teria sucumbido na minha aflição. Jamais esquecerei os teus preceitos, pois é por eles que me dás a vida. Eu sou teu. Salva-me, pois sempre tenho seguido os teus preceitos. Os ímpios procuram a minha perdição, mas eu estou atento às tuas ordens. Descubro limites em tudo o que parece perfeito, mas os teus mandamentos são infinitos. Quanto amo, Senhor, a tua lei. Nela medito todos os dias. Fizeste-me mais sábio do que os meus inimigos, porque os teus mandamentos estão sempre comigo. Tornei-me mais sábio do que todos os mestres, porque medito sempre nos teus preceitos. Entendo mais do que os anciãos, porque cumpro as tuas instruções. Desviei os meus pés de todo o mau caminho para obedecer às tuas palavras. Não me tenho desviado das tuas sentenças, pois és tu quem me ensina. Como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais doces do que o mel para a minha boca. Dos teus preceitos recebi entendimento, por isso detesto os caminhos da mentira. A tua palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Jurei e vou cumprir. Hei de guardar os teus justos decretos. Senhor, sinto-me angustiado. Dá-me a vida segundo a tua promessa. Senhor, aceita os louvores da minha boca e dá-me a conhecer os teus decretos. A minha vida está continuamente em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os pecadores armaram-me ciladas, mas nunca me afastei dos teus preceitos. As tuas ordens são a minha herança para sempre, porque elas alegram o meu coração. O meu coração decidiu cumprir as tuas leis, seja essa para sempre a minha recompensa. Odeio a hipocrisia, mas tenho afeição à tua lei. Tu és o meu amparo e a minha proteção, na tua palavra pus a minha esperança. Afastai-vos de mim, pecadores, pois quero cumprir os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa e viverei. Não desiludas a minha esperança. Ajuda-me e estarei salvo. Assim observarei sempre os teus decretos. Repudias todos os que se afastam das tuas leis, porque os teus pensamentos são enganadores. Consideras como escória os malvados da terra, por isso amo os teus preceitos. O meu corpo estremece de temor na tua presença, e os teus decretos inspiram-me respeito. Olá, eu sou o Padre Bernardo Trocado, do movimento das equipas Jovens Nossa Senhora. Passo a passo vamos avançando neste caminho pela Bíblia e como é bom descobrirmos que o nosso coração vai sendo lugar de guardar as palavras de Deus. Nós temos tantas palavras na vida, ouvimos tantas pessoas a falar e em tantos ambientes ouvimos coisas. O coração facilmente se torna campo de ruído, mas com este caminho que estamos a fazer, o nosso coração torna-se um templo que guarda a palavra de Deus. Hoje vamos aprofundar o capítulo 27 e 28 do livro do Êxodo, o capítulo 20 do Levítico e também o Salmo 119. Bom, meus amigos, nós já há alguns passos atrás que nós vamos ouvindo Deus a dar-nos muitas palavras e Deus a ensinar o povo a viver de uma determinada maneira. Deus oferece a sua lei. Isso também passa, obviamente, por normas concretas que Deus oferece, por prescrições e regras, é verdade. Mas há um refrão que vai aparecendo no meio dessas normas. Um refrão essencial. E este é o refrão: Eu sou Yahvé,
Eu sou o Senhor. Já no capítulo anterior do livro do Levítico também aparecia: sede santos, porque eu sou santo. Eu, o Senhor, sou santo. Sereis santos, porque eu sou santo. Então nós vamos vendo, é verdade, uma lista de algumas normas, etc. Mas no meio delas vai aparecendo esta afirmação: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não são só regras que caem em cima de nós, mas é uma lei que vem encadeada por esta ladainha de Deus a dizer quem é. Deus a pedir-nos que olhemos não apenas para as normas, mas olhemos para Ele. Vejam a minha identidade. E assim, não olhem apenas também para as regras, descubram quem é que vocês são. Vejam a minha identidade e só assim vão perceber quem é que vocês são. O que é hão de viver. Esta é a verdadeira luta que Deus está a fazer por nós. Não é só a luta de nos levar a uma terra, mas é a luta pela nossa verdadeira identidade. Não é apenas o transporte geográfico do Egito para a Palestina, mas é o caminho mais profundo que nos leva à descoberta de quem sou. Quem é que eu sou? Conheçam-se e escolham olhar para mim. Está de alguma maneira Deus a dizer. Imitem-me, imitem-me. Não fiquem a olhar para os outros povos, para as outras influências. Não te esqueças de quem és. Não deixes que seja o mundo à tua volta, a influência dos outros, a levar-te a essa amnésia de já não saberes quem és. Primeiro, ouve-me a dizer quem sou. Descobre a grandeza do meu amor, da minha verdade, e descobre que é isso que corresponde à tua natureza. Isto parece maravilhoso. Deus a mostrar-nos quem somos. A nossa identidade é um grande mistério, E podemos deixar que seja o ambiente à nossa volta a dizer o que somos, ou podemos até achar que são só os pensamentos que nós, entretanto, já formulámos sobre nós, que aí é que está a verdade da nossa natureza. E não é que do ambiente à volta, dos outros, ou até dos nossos pensamentos, não possa vir verdade sobre nós. Claro que sim. Mas em primeiro lugar, é o Senhor que nos mostra quem somos. É o Senhor que nos mostra a grandeza do que somos chamados a ser. Sejam santos, porque eu sou santo. Este ser santo, no sentido original da palavra, tinha uma lógica de separação, de nos tornarmos separados. Deus é santo porque está para lá da nossa realidade, está separado da nossa realidade. Ele é tão maior que está para lá. E então as pessoas, ou mesmo até as coisas que eram tornadas santas, eram de alguma maneira postas de parte, eram separadas. Não no sentido de o povo que é chamado à santidade distanciar-se do resto do mundo, quase que desprezando o resto do mundo, mas com o sentido que o povo apareça no meio do mundo com uma luz distinta, uma distinção que vem do modo como a verdadeira identidade brilha. E brilha para o mundo inteiro. Uma verdadeira identidade que tem raízes na identidade de Deus brilha para o mundo inteiro, mas também se distingue. E nós sabemos que Deus é o santo, separado, mas que Ele se vai tornar próximo. É o Deus da máxima majestade, mas que se vai tornar próximo. E é assim que Deus se quer dar a conhecer, e é assim que Deus nos quer mostrar quem somos. Acho que a Escritura hoje nos convida a não negociarmos por baixo, a não aceitarmos identidades menores.
Não sejas pouco exigente contigo mesmo. Não te contentes com uma identidade mais pequena do que aquela que Deus te dá. Não te contentes com pouco quando podes amar mais. Não te contentes com o mais ou menos quando podes ser maximamente generoso. Não fiques nesse lugar em que Deus não pode puxar por ti, não te pode corrigir, não te pode levar à tua verdadeira dignidade. Uma coisa é sermos perfeccionistas. Outra coisa é abandonarmos a nossa verdadeira dignidade de imagem de Deus. Somos criados à imagem de Deus. E também não aceites apenas identidades circunstanciais. Eu sou o chefe da empresa. Eu sou a mais gira. Eu sou o que tem dinheiro. Eu sou o forte. Eu sou o que conta piadas. Eu sou o mais popular. Eu sou o que faz mais experiências. Não te contentes com essas identidades circunstanciais quando tu és muito mais do que isso. Aprende quem és, olhar para Deus, para que possas escolher no teu coração o fruto da alegria. Senhor, hoje vens até nós com a tua lei, com as tuas palavras, não para nos oprimires, não para nos escravizares, mas para nos mostrares quem realmente somos. É fácil, Senhor, esquecermos disso. É fácil deixarmos o ambiente, as vozes dos outros, dizerem-nos quem somos. Mas és tu, Senhor. É a tua identidade e as tuas palavras é que servem de luz para nos conhecermos. Ajuda-nos hoje a sabermos quem somos e a vivermos como filhos muito amados. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos este dia 44 com muitas medidas, mais medidas, sempre certos de que Deus nos faz à sua medida. Um abraço em Cristo. Até amanhã.